Olá pessoal, eu me chamo Hélio, sou um dos novos integrantes do canal Encanto Tarô e hoje eu vim trazer para vocês uma tiragem terapêutica. Antes da gente começar, eu gostaria que você se conectasse a uma das três opções que nós temos aqui: a opção de número 1, a opção de número 2 e a opção de número 3. Você pode se conectar àquela que te chamou mais atenção primeiro, ou se você quiser pausar o vídeo também, respirar um pouquinho, se conectar com o seu inconsciente para fazer essa escolha, não tem problema, faça aquilo que seu coração mandar você fazer. Enquanto eu embaralho, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que é essa tiragem que a gente vai fazer. A gente vai fazer o quadrado pessoal. A gente vai ver aspectos da sua identidade, de como você se apresenta para as pessoas, da sua sombra e aquilo que você precisa aprender. Quando a gente fala de sombra, a gente não fala de algo necessariamente negativo, mas é um aspecto da sua psique que às vezes você percebe, mas você não consegue conectar muitas vezes. E através da aprendizagem, a gente vai ver como você vai se conectar com essa energia. Esse tipo de tiragem também tem como objetivo a gente se conectar ao nosso inconsciente. Então eu gostaria que vocês prestassem muito atenção nos símbolos que vão aparecer nas cartas, para que esses símbolos conversem com vocês. Para que não seja só o Hélio falando, mas também um diálogo, que vocês dialoguem com as cartas. Eu sei que muitos de vocês já acompanham o canal há algum tempo, então tentem aspectá-las dentro de algo que faz sentido para vocês, tá bom? Vamos começar então pela opção de número 1. Interessante. Pessoal, aqui no aspecto da identidade de vocês, a gente tem o carro. Essa carta ela vai falar muito sobre movimento. Talvez você seja uma pessoa muito ativa, aquela pessoa que você chama para fazer uma trilha de manhã, a pessoa fala: nossa, eu topo, vamos agora, vamos lá, quero fazer, quero acontecer. Essa é uma carta muito positiva, porque o carro ele consegue ir para qualquer lugar. Aqui pode significar também aquela pessoa, se a gente for trabalhar um pouquinho com o signo Sagitário, aquela pessoa que gosta de viajar, que gosta de conhecer lugares novos, que gosta de ter experiências novas. É um aspecto da identidade muito legal. E você se apresenta para as pessoas como uma pessoa cheia de recursos. As pessoas olham para você e enxergam um homem ou uma mulher que tem capacidade de fazer aquilo que ela quiser. Até porque você está sempre em movimento, você está sempre fazendo coisas novas. Essas duas energias elas estão muito alinhadas, até se a gente perceber aqui a predominância da cor amarela, a gente consegue ver que existe realmente uma energia muito que se conversa aqui. E isso é muito bonito porque vai representar que a maneira como você se apresenta para as pessoas é aquilo que você realmente é. Às vezes a gente assume uma persona para falar com as pessoas, a gente assume uma máscara no nosso trabalho, nas nossas relações familiares, no nosso relacionamento. Aqui não, você está sendo muito verdadeiro, aquilo que você realmente é. E aí, na aprendizagem, a gente tem uma carta bem complicadinha, que é a carta da morte. E o que ela vai trazer para a gente dentro dessa tiragem é aprender a lidar com o fim. Todo final traz um recomeço. E esse recomeço ele pode exigir que a gente pare de se movimentar um pouco. Quando a gente fala em movimento, a gente não fala só de movimento físico, de você ir de um lugar para o outro. A gente também está falando de movimentos emocionais. Às vezes a gente precisa respeitar o luto da perda, a gente precisa respeitar aquele momento que um amigo se muda para longe ou que a gente corta relações com uma pessoa que foi importante para a gente. Respeitar e parar de se movimentar um pouco. A sua aprendizagem é isso. Aqui a gente tem um homem em cima de um cavalo. Ele também está se movimentando, mas ele se movimenta de forma mais lenta. E para onde ele vai, ele está trazendo esse espírito de morte, as pessoas já estão caindo com a presença dele. Então é exatamente essa ideia da gente não se mover simplesmente por se mover, mas se mover com um propósito e entender que os nossos movimentos também geram consequências. Tudo que a gente faz, toda vez que a gente resolve tomar uma ação, por mais pequena que ela seja, ela vai causar um efeito. É a história do efeito borboleta. Às vezes a batida de asa de uma borboleta em um canto do mundo faz com que a gente tenha um tornado de outro lado. Então é um momento de você pensar um pouco mais sobre aquilo que você vem fazendo. E se ao se movimentar tanto, você de repente não deixa algumas pessoas feridas para trás. Às vezes existe aquela energia que a gente costuma ver nas nossas relações
daquela pessoa que não gosta de conflito, ela é avessa a conflito. Então, quando você precisa conversar com ela, trazer algum aspecto de alguma coisa que é importante, ela foge, ela espia. É mais ou menos isso que esse aprendizado está te trazendo. E no teu aspecto de sombra, aqui a gente está falando do destino, né? A gente está falando de talvez uma dificuldade de você perceber coisas que estão fora do seu controle. Você pode achar aqui, essa carta ela é muito positiva, mas quando a gente pensa num aspecto negativo dela, é de movimento de muita velocidade, né? De você não aceitar algumas mudanças que são impostas para você. Não aceitar que o destino nem sempre vai concordar com o lugar que você quer ir. De repente você sai com o carro correndo para chegar no teu trabalho, na tua faculdade, na casa do seu namorado, da sua namorada, e aí se acidenta. E isso para você é o fim. Você não sabe lidar com esse tipo de situação. Então o que é importante você perceber? Que nem tudo está ao seu controle. E nem toda situação que a gente tenta mudar, a gente consegue. Algumas situações a gente consegue puxar os nossos cavalos para um lado, para o outro e acabar indo para outra direção. Outras simplesmente vai acontecer um terremoto, uma enchente, alguma coisa, aquele caminho que a gente estava indo está bloqueado. E entendendo isso sempre através da carta da morte, entendendo que as coisas têm um fim. Nem tudo que a gente queria fazer, às vezes a gente consegue. Às vezes você quer atravessar a cidade, mas seu carro quebrou. E aí? Você vai fazer como? Então, mais ou menos esse conselho que essa tiragem traz. Lembrando que se você quiser uma tiragem mais completa, quiser fazer uma pergunta ou ver algum outro aspecto da sua vida, você pode entrar em contato com a gente. Meu número está aparecendo aqui e também na descrição do vídeo. Então você também pode entrar em contato com a gente das duas formas. Vamos agora para a opção de número 2. Quem escolheu esta pedrinha? Enquanto eu embaralho, eu vou pedir para que você, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Não deixe de curtir esse vídeo. Também ativa o sininho lá para você receber notificações de todos os vídeos novos que a gente postar no canal Encanto Tarô. Vamos lá? Olha que interessante. Aqui no campo da identidade, a gente tem uma pessoa mais calada, uma pessoa mais introvertida, uma pessoa que tem dificuldade, às vezes, de se expressar como sente. Aquela pessoa que pensa assim, eu até ia falar, mas eu achei melhor não falar nada. É isso que essa carta vai trazer na identidade. Isso nem sempre vai ser um aspecto negativo. Para algumas relações isso pode acabar te afetando, porque às vezes é importante que você se comunique. Aqui também está falando até de uma maneira de encarar o mundo de uma pessoa muito cética. Aquela pessoa que, diferente do carro, da primeira opção, essa pessoa ela tá um pouco mais calada, mais na dela, tá mais retraída, ela não vê nem por que se movimentar tanto, não vê nem por que falar tanto. Tem aquele ditado, né, que quando às vezes a gente não tem nada de bom para falar, a gente não fala nada. Essa pessoa vive isso como a verdade dela. E ela se apresenta para as outras pessoas como uma pessoa muito obscura. Talvez até como uma pessoa muito triste. Não que ela tenha melancolia dentro dela. Aqui a gente está falando de como esse indivíduo se apresenta, como você se apresenta. E aí a gente não está falando de tristeza necessariamente, mas a gente está falando de uma falta de clareza. A gente está falando de uma pessoa, às vezes, que... Sabe aquela pessoa que entra num lugar, às vezes, e pesa o ambiente? Tá todo mundo conversando, aí você tem que conversar com essa pessoa que está mais quieta, e aí você não consegue conversar tanto, porque ela não te dá tanta abertura. No teu aspecto da sombra, a gente tem aqui uma carta que vai nos remeter muito à religião, a instituições religiosas. E essa carta ela vem aspectada aqui, muito provavelmente, dizendo que você deveria se conectar com a sua religião. Não com a sua religião necessariamente, mas com a sua fé. E até mesmo talvez frequentar um templo religioso. Existe alguma coisa dentro de você que anseia isso. Anseia que você tenha uma fé mais vívida. Ou que você veja aquelas coisas que você quer que aconteça. Que você veja o mundo espiritual na sua frente.
E esse mergulho, ele precisa acontecer da sua parte. Você precisa viver a sua fé. E a sua fé, ela não precisa necessariamente ser imposta por outras pessoas. Às vezes a sua fé é você que vai determinar. Não é um livro sagrado que vai te trazer isso. Até na sacerdotisa, a gente tem ela segurando um livro sagrado. Então ela pode ser uma pessoa que espera aquela revelação divina, espera que Deus coloque alguém na vida dela, ou que Deus tire alguém da vida dela. Mas na verdade, ela precisa fazer isso. Ela precisa encontrar a fé dela, ela precisa encontrar aquele templo religioso, aquela religião que faz mais sentido. E no aspecto do aprendizado, aqui a gente também tem uma coisa bastante complementar, porque essa carta ela vai estar falando sobre uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa de repente que trabalha demais, uma pessoa que gosta disso mesmo, que gosta de aprender coisas novas, mas o tarot está dizendo, ei, deixa isso de lado um pouco, vai viver, cara. Deixa os livros um pouquinho de lado, vai fazer alguma coisa que você gosta, vai sair com um amigo, ou vai, de repente, num templo religioso, já que você está sentindo a necessidade. Isso aqui também pode indicar para você que o lugar onde você está não te satisfaz, que você precisa se conectar a um lugar novo, tá? E aí eu tenho certeza que a partir desse momento, onde você começar a olhar mais para fora, tirar a cabeça de dentro dos livros, encontrar um lugar que faça você prosperar, as pessoas vão te ver mais como um sol que brilha na vida delas, como uma pessoa que acrescenta. Não aquela pessoa que suga tanto energia, mas aquela pessoa que acrescenta, porque isso aqui não é uma verdade para você. Você não é uma pessoa melancólica, mas às vezes você se apresenta como uma pessoa melancólica. E isso definitivamente não é uma verdade, tá bom? Vamos então para a tiragem de número 3. Enquanto eu embaralho as cartas, só lembrando que o tarot terapêutico ele tem esse objetivo de fazer você refletir, você pensar nesses aspectos simbólicos das cartas, você olhar o que a pessoa está segurando, qual que é a cor predominante. Deixa que outros elementos da carta conversem com você, deixa que você repare algumas coisas que você considera importantes ali. A Roda da Fortuna apareceu de novo hoje. Ela tá poderosíssima, hein? O destino tá rodando. Bom, pessoal, se você escolheu a opção de número 3, a gente tem aqui primeiro uma energia na tua identidade de emoções muito desenfreadas, emoções muito desequilibradas. De repente você quer manifestar uma emoção, mas você acaba manifestando outra. Aquela pessoa que tem um relacionamento e se sente bem dentro do relacionamento, ama muito o companheiro ou a companheira, mas não consegue tirar aquela cara de cu do rosto, sabe? Aquela pessoa que fica o tempo todo, não sei, tem alguma coisa me incomodando, não sei muito bem o que é. É realmente uma dificuldade de lidar com as emoções. E a Roda da Fortuna ela vai vir aspectada aqui como sombra no mesmo sentido. Aqui ela vai trazer para essa identidade um aspecto de livre-arbítrio, porque a Carta da Estrela vai falar muito de livre-arbítrio. Essa pessoa não se sente aprisionada, mas ela sente que ela não consegue tomar as rédeas da vida dela. Diferente do primeiro jogo, que a gente tinha o carro, essa pessoa não está conseguindo se movimentar. Ela está muito presa às emoções dela. A gente precisa entender que emoções são essas. E aqui o tarô ele traz como aprendizado uma rispidez. Você ser mais incisivo com aquilo que você quer. De repente as suas emoções estão desequilibradas porque você não está manifestando aquilo que você realmente quer. Você não está manifestando essa energia masculina de conquista, de fazer o que você gosta, de procurar pessoas que você quer de fato por perto. Não. Você ainda continua nessa identidade de desequilíbrio. E olha que interessante. Você se apresenta para as pessoas como uma pessoa que tem muita incapacidade de tomar decisões. Aqui é uma pessoa que os outros tomam decisões por ela. E não que você seja essa pessoa, mas é assim que as pessoas te veem, como uma pessoa muito volátil. Aquela pessoa que vai falar e ao invés dela falar, o namorado fala por ela. Ou vice-versa, né? Ou aquela pessoa que está sempre com a mãe ou com o pai e a mãe acabam tomando outras decisões, essa pessoa não tem nem autonomia para decidir onde ela vai almoçar. E é assim que ela se apresenta. E por ela se apresentar assim, pode ser que isso faça parte de um aspecto da identidade dela.
Para a gente equilibrar tudo isso, a gente precisa dessa energia do imperador. A gente precisa que você traga isso que tem dentro de você, essa energia realmente de luta, de conquista, de você ser o dono da sua vida. Veja como ele é uma carta poderosa, né? Ele tem esse fundo vermelho. O imperador ele pode significar coisas muito ruins, inclusive dependendo da tiragem, mas nesse jogo em específico, ele está trazendo essa energia de você assumir as rédeas da sua vida, de você fazer aquilo que você tem vontade. E para fazer aquilo que a gente tem vontade, a gente tem que respeitar o nosso próprio tempo. Nem sempre a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente quer no nosso tempo. E aí é importante que você respeite aquilo que você tem vontade de fazer. Mesmo que não faça sentido para outras pessoas, faça por você, comece a fazer por você, para que a roda do destino ela comece a girar num sentido que te ajude, que te traga essas mudanças e você tenha mais voz em cima delas. Que você passe menos essa energia de indecisão, mas de uma pessoa que está no controle da vida dela. Porque no momento você está muito desconectado. Aqui é muito legal, até para a gente entender essa equilibração, tudo isso que o tarot está trazendo, de repente você fazer uma terapia, procurar um psicólogo, uma psicóloga, alguém que te auxilie a entender esses sentimentos tão conturbados que estão borbulhando ali para você. Pessoal, eram essas as 3 tiragens que a gente tem por hoje. Agradeço você que me acompanhou até aqui. Se eu deixei você com gostinho de quero mais, pode me procurar, pode procurar qualquer um de nós, na verdade, da equipe Encanto Tarot. Meu número está aqui ou na descrição do vídeo. E é isso, nos vemos muito em breve, até logo.